Olá, pessoal! Esse é o podcast CoUniCast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. Fala, pessoal! Bem-vindo a mais um CoUniCast, um podcast aqui do Conexão Universitária. Espero que você tenha assistido os demais episódios, tenha acompanhado a gente. Hoje estamos aqui para mais um desses bate-papos e nosso convidado é também apresentador do podcast. Então, hoje vamos aqui ter uma conversa, um bate-papo sobre o tema da semana 6. Então, se você está ciente aí sobre essa semana ou está um pouco perdido, bem, abre lá o seu devocional do Maturidade Espiritual e acompanha com a gente. O tema é Simplificando o Sagrado, tá? Então, nós já estamos no episódio 6. O que você está fazendo que você não ouviu os demais? Eu não sei. Mas vai lá ouvir os demais, porque é muito importante que você se conecte com Deus, com os outros e aqui com a gente também. Quem sabe esse conteúdo já tem feito uma diferença aí na sua vida. Então, compartilha com a gente o que você tem aprendido. Bem, quem que eu sou? Se você não sabe, também tudo bem, estou aqui para apresentar. Eu sou a Jess Pavanello, trabalho aqui em Ministérios Pão Diário, com os universitários, com esses conteúdos e recursos, e hoje estou aqui para apresentar esse programa e conversar sobre esse tema. E o querido convidado, Felipe Martinelli, que alguns de vocês já conhecem, ele vai se apresentar. Então, Fih, fala quem é você, o que você faz da vida, o que você está fazendo aqui. Boa. E aí, gente, tudo bem? Feliz demais de estar aqui. Costumo estar aqui agora nas próximas semanas, né? Mas hoje eu estou como convidado. Meu nome é Felipe Martinelli, tenho 22 anos. Estou terminando agora o último semestre de Teologia e começando o primeiro semestre da Faculdade de História. Sou um apaixonado por Jesus, amado e alvo da graça do Senhor também, graças a Deus. Um botafoguense, meio carioca, meio mineiro, que mora em Curitiba, uma mistura danada. Mas, acima de tudo, aí, um cara que foi alcançado pela graça de Jesus e hoje busca viver uma vida para a honra e glória dele. Sou membro aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, igreja da qual trabalho também, junto com o Ministério Pão Diário, que tenho o privilégio de trabalhar aqui também no CoUni, que é a linha dos universitários, abençoando a vida de todos aqueles universitários, jovens, adolescentes, e também a minha vida também é muito abençoada. Tamo junto, Jess. Feliz demais de estar aqui hoje. Vamos trocar ideia sobre esse assunto. Pode ser um pouco polêmico? Pode, mas é um assunto muito importante. Talvez. Esse podcast é bom, né? Um assunto polêmico. Todos os assuntos precisam ser conversados, porque não tem assunto que não pode vir para a mesa, porque, no fim das contas, a Bíblia responde todo e qualquer questionamento. A questão é só saber fazer as perguntas, que as respostas já estão lá, não é mesmo? Com certeza. Então, para você que, poxa, como é que eu acesso esses conteúdos, como eu, me conecto mais aqui com o Conexão Universitária, eu convido você a dar uma olhada no próprio site e no dentro do nosso aplicativo. A gente tem o site do Pão Diário Universitários e tem o aplicativo Pão Diário Universitários. Ainda estamos com esse nome lá e você nos encontra e poderá baixar, acessar esse e outros conteúdos de parceiros que publicam com a gente, outros textos, artigos. Cara, o aplicativo está recheado de coisa muito boa lá dentro. Então, se você quer acessar conteúdo diariamente, ou quem sabe semanalmente, ou não sei como é que está a tua vida com Deus, vai dar uma olhada, baixa lá que você tem muita informação. Mas, se você ainda quer conhecer um pouco mais ainda do Ministério, como que funciona, siga a gente nas redes sociais, couni.conexão universitária, e lá tem todos os detalhes das próximas lives, das próximas episódios, de tudo que, na verdade, vem aí para frente. Então, que você acompanhe a gente, não fique fora, tá bom? Porque é importante que esses temas façam parte das suas conversas. Então, hoje, o nosso tema é Simplificando o Sagrado. Primeiro que, já tem no título uma coisa, o sagrado é complicado para ser simplificado, pelo visto. Porque precisa simplificar. Exatamente. Uma coisa, que eu quero primeiro entender. O sagrado é complicado, Felipe? Ele precisa ser simplificado mesmo, antes de tudo? Opa, boa pergunta. Vamos lá, né? O termo sagrado, ele quer dizer, basicamente, é um termo usado na religião, principalmente, que é algo dedicado a um Deus, no nosso caso, dedicado ao Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo, por aí vai. Mas o termo sagrado, ele vem de uma etimologia de uma palavra que significa justamente algo dedicado àquilo que é sagrado, ou melhor, aquilo que o torna sagrado. Vou dar um exemplo prático. Em algumas religiões, por exemplo, alguns animais são sagrados.
mas não porque o animal em si, como criatura, como ser, tem um poder, mas porque um Deus específico fez daquele animal um ser sagrado. Então, o que torna algo sagrado em si não é o fato dele ser dedicado, mas a quem é dedicado. Aí a pergunta, né? Por que o sagrado é algo simples ou não? Ou, melhor, se é algo simples ou não? Porque o tema de hoje, né? Simplificando o sagrado. Vamos simplificar para a galera entender. Vamos lá. Tudo aquilo que se trata de um assunto que envolve, vamos dizer assim, o fugir da nossa racionalidade, em certo sentido, ou seja, aquilo que é transcendente, aquilo que nós temos que buscar para além do racional, podemos dizer que é meio difícil de simplificar. Uma coisa é a gente fazer uma conta, um cálculo, 2 mais 2 é igual a 4. Outra coisa é a gente dizer, existe algo sagrado porque um ser além, um ser que está acima, um Deus, tornou aquilo sagrado. Aí é algo que já mexe com a nossa mente, já mexe com o nosso ser, já mexe com questões filosóficas, né, questões de palavras e tudo mais, mas principalmente mexe com a nossa crença, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pensamos. Então, pelo sagrado ser algo dedicado a alguém transcendente, que está acima, por assim dizer, da nossa razão, envolve a crença, envolve a fé, realmente pode ser algo difícil de simplificar. Mas hoje, no decorrer desse episódio do nosso bate-papo, nós vamos aprender que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, simplificou o sagrado para que nós possamos ter acesso muito melhor, muito mais, um acesso muito mais incrível, podemos dizer assim, àquilo que de fato é sagrado, que é o Senhor, o nosso Deus. Mas, né, spoiler do que está vindo pela frente aí, continue com a gente para você assistir. Mas em resumo é isso. Vamos continuar esse papo aí, que eu tô animado, esse tema é legal. Quero ver. Esse tema parece ser interessante porque as pessoas têm uma tendência, né? Aqui é o livro, galera. Se vocês não acessam o livro, esse é o material impresso, né? Para que você possa ler e tentar entender de onde a autora tirou essa referência, né? Porque eu vejo o quanto, às vezes, a gente divide, né? O mundo aqui, não, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano, e a gente não tenta entender por que nós estamos chamando essas coisas desse jeito. Por que nós estamos fazendo esse tipo de referência a coisas que são sagradas e profanas e a gente nem tenta descobrir. Ou fala só, sei lá, por algum conhecimento religioso mais básico das coisas. Mas a autora aqui do devocional, deixa eu ver o nome dela aqui, a Gabriela Oliveira, ela trabalhou realmente dividindo esse devocional, entendendo o que é o sagrado e depois se aprofundando nessas conexões que nós temos com a ideia de profano, né? Então, é legal, fica aí, porque realmente tem como simplificar. Por mais que aos nossos olhos pareça assim, nossa, é impossível falar sobre isso. Não é. Irmão, às vezes os assuntos parecem filosóficos demais, mas eles são simples para serem colocados em prática aí na sua vida cotidiana. Exatamente. Então, Fi, agora que você trabalhou um pouco essa definição, então, como que nós, de fato, definimos a palavra sagrado? E como nós diferenciamos, então, a partir dessa definição, sagrado de algo profano? Antes de você responder, eu estudei também na PUC, e eu fiz uma matéria sobre isso. O nosso professor, o nosso professor, ele é doutor em teologia, e ele explicou isso na nossa aula. E eu não concordei com alguns pontos, mas eu ouvi e falei, caraca, as pessoas têm uma tendência de não falar mesmo sobre isso, de ter já preconcepções na cabeça e só viver daquele jeito. Mas se a gente vive com essas concepções erradas, na verdade, sendo bem honesto, a gente tem que voltar à raiz daquela palavra, como eu estava falando, e tentar rever aquilo, né? Porque, é claro, eu, como de língua, eu entendo que a experiência é que vai formar o significado de muitas palavras. Mas, às vezes, você precisa voltar um pouquinho, porque as experiências foram conduzindo a vida de maneira pecaminosa. Então, você tem que voltar e falar, vamos arrumar as experiências para elas serem realmente algo que louve a Deus, o Criador de todas essas palavras. Então, me fala, qual seria uma forma de definição desse sagrado? E como diferenciá-lo, então, do profano? Será que é realmente só preto no branco, assim mesmo? Bora lá. Essa é uma pergunta muito interessante, porque, né, como você bem falou, a gente tem uma preconcepção, muitas vezes, daquilo de separar o sagrado do secular e entrar numa dicotomia, literalmente, né? Isso aqui que eu faço é secular, isso aqui que eu faço é sagrado, e essas coisas estão totalmente separadas umas das outras. Mas é interessante quando a gente olha para a história, e principalmente, né, vamos olhar agora aqui para o enredo das Escrituras. Quando o Senhor cria todas as coisas, percebam, né? O relato da criação de Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus criou céus e terra,
o universo foi criado, ele criou a luz, ele criou as trevas, ele criou as águas dos mares, ele criou o firmamento da terra. Nisso ele cria os animais. E no final, né, ele descansa e cria o ser humano. É algo muito interessante nós olharmos para esse relato, porque nós temos ali a criação do mundo como um todo. E se um mundo foi criado por Deus, será que esse mundo é algo profano ou é algo sagrado? Aquilo que é criado por Deus, na minha opinião, é sagrado, certo? Por isso que Deus olha para tudo e fala: o que eu fiz é bom. O mundo não é sagrado porque ele é o mundo, ele é sagrado porque ele foi criado por Deus. Isso é muito interessante da gente pensar, antes de definir alguns conceitos. Por quê? Deus criou o ser humano, dá um mandato para o ser humano de cuidar desse mundo, ou seja, se o Senhor pede para o ser humano cuidar desse mundo, é porque essa criação é especial para aquele a quem o criou. Pensa no artista que pintou uma obra de arte. E aí ele vai, expõe essa obra de arte no museu e chega algum maluco lá e quer tacar tinta, rabiscar essa obra de arte. É óbvio que ele ficaria muito chateado. Então, consequentemente, se o cara vai e coloca uma obra de arte, ele espera que tenha seguranças ali que vão cuidar daquilo, né? Por mais que essa é uma analogia que tem suas falhas, a gente pode olhar e pensar um pouco desse prisma também. O Senhor criou tudo de forma sagrada, inclusive o ser humano, eu e você, somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é sagrado. Mas, em determinado momento, você já deve ter ouvido essa história, em Gênesis capítulo 3, há o relato da queda, do pecado. Quando o ser humano cai, quando o pecado entra no mundo, quando nós erramos o alvo, por assim dizer, né, há uma distinção entre o sagrado e o secular. Por quê? Porque agora tudo aquilo que era sagrado, de certa forma, foi corrompido. O que antes, em toda a sua totalidade, era algo criado e dedicado a Deus, foi corrompido por uma falha do ser humano de não dedicar-se mais ao Senhor. Então, quando Adão e Eva tomam a decisão de pecar, eles fazem isso não dedicando aquele ato a Deus, consequentemente tornando aquele ato profano, o que vem a ser o pecado. Desde então, né, a gente tem um mundo que se foi criado perfeito, por um Deus perfeito, mas que foi corrompido por um pecado que o tornou, consequentemente, profano. Nosso olhar cristão, e desde então na história, se você olhar todo o Antigo Testamento, você vai perceber que a revelação de Deus diante daquilo que é sagrado sempre vinha de encontro a coisas profanas. Então você vai vendo, quando Deus escolhe o seu povo, por exemplo, o Senhor está pedindo para o povo fazer coisas específicas para ele em adoração, mas ao mesmo tempo está batendo de frente, está falando o que é errado com os outros povos e a forma como esses povos olham para Deus. Ou seja, Israel, você tem algo certo a fazer, isso é sagrado. Porém, todavia, entretanto, esse povo aqui, aquele povo lá, não se misturem com eles, porque o que eles estão fazendo é algo profano, é algo que é errado. Sim. Então, podemos dizer que o sagrado e o profano se distinguem justamente por ser o sagrado algo que é dedicado a Deus e por isso glorifica, e o profano algo que não é dedicado a Deus, é dedicado a todas as outras coisas, seja ao nosso ego, à nossa vaidade ou, né, ao mundo como um todo, mas não ao Senhor, e consequentemente erra o alvo. Então, o sagrado é aquilo que não é pecado, aquilo que glorifica o Senhor. O profano, aquilo que envolve o pecado e que não glorifica a Deus. E por conta de toda essa questão religiosa que é em volta disso, né, e que realmente no Antigo Testamento a gente olha e vê Deus fazendo essa distinção entre aquilo que era sagrado e entre aquilo que era profano, um povo é ensinado de forma, no caminhar, né, ensinado em sua história, a distinguir essas coisas. Um mundo caído de um mundo que ainda assim está em restauração, e por isso nós devemos engrandecer a Deus e dedicar coisas a Ele. Só que isso vem para nós, hoje, no século XXI, de uma forma, às vezes, errônea. Por quê? Porque se você olhar para esse enredo do Antigo Testamento, você vai perceber essa distinção. Até que a gente pode dizer que aquilo que é sagrado se mistura no mais secular possível, que é Jesus saindo dos céus e nascendo numa manjedoura e vindo ao mundo, né? Eu gosto muito de pensar quando a gente está lendo Eclesiastes, né? Se você quer ver o que é profano, cara, o que não agrada a Deus, o que de fato é vaidade, lê Eclesiastes. O autor lá vai mostrar que ele tentou buscar sentido da vida em tudo e viu, cara, isso aqui, podemos dizer assim, é tudo profano, isso aqui, se não for dedicado a Deus, nada inútil, adianta. É inútil. É inútil. E a conclusão que ele chega, basicamente, se você ler o livro de Eclesiastes no enredo bíblico, você vai perceber, nada debaixo do sol faz sentido. Porém, aquilo que veio de cima do sol, ou seja, Jesus, faz sentido. Sim. Quando Jesus vem, ele ressignifica totalmente aquilo que
é sagrado e aquilo que é secular, dessa dicotomia que nós aprendemos muitas vezes. E aqui, gente, eu não estou falando que não, então agora quer dizer que o pecado virou sagrado. Deus me livre, pelo contrário, seria uma heresia absurda. Eu seria demitido do Pão Diário se falasse isso aqui. Não, galera, não confunda as coisas. Não é isso que nós estamos falando, tá bom? Porém, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: existia sim essa distinção e as pessoas achavam que somente aquilo que elas faziam no quesito religioso poderia ser dedicado a Deus. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui mais simples. Você acordou hoje 6 horas da manhã e foi treinar na academia. Isso é algo secular, isso não pode ser dedicado a Deus, você fez ali, pronto, acabou. Mas aí você saiu dali e foi para a igreja orar. Então agora, quando você chegou na igreja, aquilo que você está fazendo é 100% sagrado e é dedicado ao Senhor. Percebe, às vezes, a dicotomia que a gente tem? Eu fui tomar um sorvete com os meus amigos. Isso é algo totalmente secular, isso é algo totalmente profano. Por mais que eu não esteja pecando, isso não está sendo dedicado a Deus. Mas não, a gente foi tomar um sorvete dentro da igreja, lá na cantina da igreja. Agora, opa, tudo muda. Porque a nossa tendência, às vezes, é achar que o ato religioso ou o local específico de religião torna algo sagrado. Só que Jesus ressignifica isso. Não é o ato, não é o lugar. É ele quem torna e o quanto nós estamos dedicando aquele ato a ele. Então, a gente pode distinguir o sagrado e o profano dessa forma e entender um pouquinho melhor essas definições. Sim, você vê que a definição muda com base em Cristo. A definição, ela começa a ficar mais clara a partir do momento que você olha para Jesus. Faz todo sentido o que você trouxe de apresentação e de explicação sobre. Porque com frequência, né, isso aqui é sagrado, aquilo ali é secular e profano, não podemos nos aproximar de jeito nenhum. Mas você tem que entender até que ponto realmente você está fazendo isso e acaba até transformando algo sagrado em profano por ego, por vontade de meio separatista, né? Não, você fica aí nesse canto, adora desse jeito, eu adoro desse. Isso que aparentemente começou como algo sagrado já é algo bem profano e pecador, na verdade. Está gerando está fomentando a divisão da igreja, né? Então, isso não é de modo algum sagrado. Então, você está fazendo isso aí e levantando uma bandeira falando que está lindo e está certo? Sinto lhe dizer, isso não é o que Cristo veio promover quando se fala de sagrado ou de unidade da igreja, né? Você ia falar algo? Exatamente. Eu ia falar algo assim, uma coisa interessante, uma perguntinha aí para você que está nos assistindo pensar agora nos próximos 10 segundos. O que é mais sagrado? Pouco tempo. Resposta rápida. O que é mais sagrado? Você ir para o monte orar 2 horas da manhã ou você fazer uma prova de biologia na tua faculdade, dedicando essa prova e glorificando ao Senhor por meio dela? Vamos lá, você tem aí 10 segundos para pensar na resposta. A tendência nossa, cristão evangélico brasileiro, seria obviamente responder não, obviamente que eu fui para o monte orar 2 horas da manhã, isso é muito mais sagrado. Porque a gente entende que a distinção de secular e sagrado, ela hoje, para nós, é algo muito externo. Só que você falou uma coisa muito interessante e vou pegar só um gancho para definir algo importante. Porque quando Jesus vem, ele ressignifica, ou melhor, ele mostra de fato aquilo que o Senhor estava mostrando no Antigo Testamento. A distinção, o que torna profano, antes das coisas externas, é o interno. Nosso coração é profano. Nosso coração é pecador. O mundo se tornou profano por conta de um coração que se caiu em pecado. E não o contrário. Então, qual que é a grande questão aqui? Antes de pensar em algo sagrado e profano externamente, a gente tem que entender a nossa posição de pecadores, de profanos de coração. O que significa um profano? Aquele que profana algo, aquele que erra literalmente o alvo, peca e falha contra aquele que é sagrado. Ou seja, nós falhamos contra Deus. Nossa vida em si, o nosso ser por si só, é pecador, é falho, é profano. Então, quando Jesus vem, ele ressignifica o sagrado, mostrando o seguinte: antes de nós ressignificarmos o sagrado externamente, seja num ato de oração 2 da manhã no monte ou numa prova, mais importa para mim o seu coração estar consagrado. Porque quando um coração está consagrado a Deus, quando um coração é de fato colocado diante do Senhor, consequentemente, as coisas externas que aquela pessoa faz serão também dedicadas a Deus. Um exemplo claro disso, até de uma música que a gente tem cantado muito, né? Aquela música maravilhosa chamada Tu És, do F-Hop, fala sobre a mulher samaritana.
E é muito interessante um diálogo que Jesus tem com essa mulher, e em um determinado momento ela questiona o Senhor. João capítulo 4, ela vai dizer, tá, mas vocês, judeus, adoram em Jerusalém. A gente adora aqui, no nosso monte, já temos o nosso local. Como é que fica isso? Jesus vai dizer, você não está entendendo, vai chegar a hora, já chegou, que meu Pai vai procurar aqueles que me adoram em espírito e verdade. Ou seja, não é mais sobre uma questão de lugar em si, é uma disposição de coração. Hoje, né, vou dar um exemplo, eu estou aqui na PIB Curitiba, uma igreja muito linda, uma igreja maravilhosa, um templo muito bonito. Gente, é bonito demais você assistir um culto aqui, por exemplo, às 11 da manhã no domingo, com aqueles vitrais maravilhosos e tal. Concordo, vai lá visitar para dar uma olhada. Boa, é maravilhoso, é muito lindo. Só que esse ambiente, esse local em si, esse templo criado, ele não é mais sagrado do que aquela galera que se reúne dentro de um curral no interior, sei lá, no interior de Minas Gerais, lá naquele ambiente de agro, lá são 2, 3 pessoas ali num curral, depois de ordenhar vacas, se reunindo para fazer um culto. Porque aonde essas pessoas estão, como o coração delas está consagrado a Deus, é o que de fato importa. Obviamente, né, existem alguns cuidados que a gente tem que tomar quanto a isso, mas a gente vai falar no decorrer do podcast. Mas só para a gente entender essa dinâmica, né, de que o sagrado e secular, essa briga que começa no nosso coração. Nossa, muito pontual. Na verdade, isso que você está comentando sobre, né, espaços e tal, e também o que eu estava falando em relação a isso, se conecta a essa pergunta de práticas. Existem, então, coisas que são práticas do sagrado e práticas do profano, e que, por causa disso, existem espaços específicos para isso? Será que sim? Será que não? Porque, se não, né, se a gente for nessa vibe de que não necessita de jeito nenhum, por exemplo, de nenhuma estrutura, de nada, por que existem as igrejas e as estruturas, né? Elas são... Não existe uma necessidade, então, desses ambientes, já que eles não são sagrados, o que é sagrado ou é outro. Não, o que eu poderia definir como realmente práticas e lugares sagrados, né? Porque agora a gente acabou de falar que tem primeiro muito a ver com dentro, e isso depois externaliza, certo? Então, se externaliza, fora, né? A gente organiza, estrutura, e daqui a pouco já virou algo profano. E aí, né? Como é que fica isso? Ótima pergunta. Responde. Boa, polêmica essa. Mas vamos lá. Quando a gente olha para as escrituras... Cuidado com a resposta, porque a gente tem muitas pessoas de várias igrejas ouvindo. Pode deixar, fica tranquilo. Quando a gente olha para as escrituras, a gente tem que entender um Deus que ele olha o ser humano, por exemplo, em sua totalidade. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, claro, de um texto na Bíblia, que a gente pode entender um pouco melhor isso. Se você olhar para algumas falas de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, onde a gente vai ver, por exemplo, o grande relato da oração do Pai Nosso e tudo mais, você vai ver, em primeiro lugar, Jesus ensinando acerca da oração. E acerca da oração, qual que vai ser o principal ensinamento de Cristo ali? Se for para orar, na hora que você for orar, tem um tempo com Deus, vai para o secreto, né? Tão famoso secreto, como é muito falado hoje. E daí eu até criou uma ideia de profano e secular no meio disso, mas depois a gente fala. Que foi para outro lugar, né? O lugar secreto também tem profano e sagrado. Olha lá, galera. Exatamente, virou uma bagunça nada. Mas vamos lá. A gente está falando de um Deus que está preocupado com a nossa vida particular, com o nosso coração, com aquilo que nós pensamos, com o nosso interior, com aquilo que só nós conhecemos. O texto vai dizer lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus está falando, e o teu pai que vê em secreto o recompensará. Ou seja, vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, tem um tempo você e Deus, um tempo de fato secreto, um tempo de fato num lugar consagrado, num lugar onde você não vai ter coisas tirando sua atenção, tirando teu foco, num lugar onde você vai poder de fato se conectar com o Criador dos céus e da terra, graças a Cristo Jesus que morreu na cruz, é o Espírito Santo que faz essa obra dentro de você. Ou seja, é um Deus que está preocupado com a nossa vida particular, com a nossa vida religiosa, e religiosa aqui eu não estou falando de ritos, tá? Estou falando no sentido da nossa busca, aquilo que é transcendente, ou seja, a nossa busca a Deus. Deus está preocupado, sim, com a nossa vida no secreto, com a nossa vida dedicada a Ele. Só que, por outro lado, se você vê Mateus capítulo 6, nos versos 30 ali, por exemplo, você vai ver algo muito interessante. Jesus falando sobre necessidades exteriores. É o famoso texto, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Que coisas? As coisas necessárias de fora que nós precisamos para viver. O que são essas coisas? O que a gente vai comer, o que a gente vai beber, onde a gente vai dormir, que roupa a gente vai vestir. Coisas básicas da vida. Aí a pergunta que eu te faço é,
Se o Deus que fala que vai recompensar no sagrado é o mesmo Deus que fala que sabe de todas essas nossas necessidades e vai supri-las, será que Deus está fazendo aqui alguma distinção entre coisas externas sagradas e simplesmente coisas específicas religiosas? A gente tem que pensar que o mundo, sim, né, como um todo, como um sistema, ele é caído. O mundo, sim, é profano. Isso é fato. Só que quando Jesus vem com uma palavra muito interessante que nós precisamos sempre entender, que é a palavra redenção, ou, né, o verbo redimir. Deus criou o trabalho. O mandato cultural do homem de cultivar e guardar o jardim é trabalho, se a gente pudesse resumir. Mas por que hoje a gente não gosta de trabalhar, a gente levanta triste? Porque muitas vezes nós nos tornamos escravos do trabalho e das recompensas dele. Mas isso quer dizer que o trabalho não pode ser algo sagrado e glorificar a Deus? Não. Isso quer dizer que nós, ou o pecado em si, acabou corrompendo esse trabalho. Isso, consequentemente, com os lugares também. Obviamente, gente, que a igreja é muito importante. Você tem um templo, né? Vamos botar Curitiba, que tem, poxa, muitas igrejas relevantes, muitas igrejas grandes, muitas pessoas no meio cristão realmente famosas e relevantes no Brasil e internacionalmente. Isso claramente é algo muito, muito, muito importante. É algo que realmente nós podemos ver como uma bênção de Deus, um presente de Deus para o nosso país, para a nossa cidade, né, para que o evangelho seja pregado, para que a igreja de fato seja relevante naquele lugar. E ter um templo, ter uma estrutura é muito importante. Porém, não é o templo em si que torna sagrado o culto, que torna sagrado aquela assembleia dos santos. Igreja significa assembleia, reunião daqueles que de fato, né, são cristãos, aqueles que de fato foram achados pelo Senhor. Mas o que torna essa reunião sagrada é, em primeiro lugar, o coração e a dedicação daqueles ao Senhor. Você pode ter um templo muito bonito, mas esse templo não ser dedicado a Deus. Sim, entende? Daí acabou, então, né? Virou o quê? Virou mais um templo. Tanto que Jesus vai dizer, né? O que me importa mais agora não são os templos feitos por mãos humanas. É o templo que está aqui, ó, no coração. Isso não tira a importância, a relevância de uma igreja ter um templo, estar num lugar e, de fato, ser um presente para a cidade a ponto de abençoar essa cidade e impactar aquele lugar. Todavia, entretanto, porém, não adianta nada um templo grandioso com corações distantes do Senhor. Então, percebam que essa distinção ela é muito perigosa muitas vezes. Porque qual que é a nossa... Vamos usar números aqui e vou usar um português claro, tá? Se vier cancelamento depois da sua... Brincadeira, não é tão polêmico, mas vamos lá. Não, nós temos galera, 70%... a Bíblia, lê a Bíblia, não ser... Vamos lá, nós temos 70% nas estatísticas de cristãos no Brasil. Né? 70% de brasileiros são cristãos ou se denominam cristãos. Aí, qual vertente do cristianismo ele segue? São outros 500, mas se denominam cristãos, consequentemente, seguidores de Cristo. Ao olharmos para a realidade do nosso país hoje, e eu não estou falando só de realidade política, tá? Estou falando de realidades de casas, de famílias, de contas bancárias, de nome no Serasa, da política também, e entre outras coisas. Econômica, saúde, isso aí, caixão, e por aí todas vai. Será que os números de cristãos condizem como o país está hoje? Será que se esses cristãos de fato tivessem uma vida dedicada a Deus e não fossem apenas religiosos, o nosso país estaria como está? Por que eu digo isso? Eu já fui um cara, e agora aqui contando um pouco da minha vida, que vivi anos e anos na igreja, anos e anos, nasci e criado na igreja, mas vivendo aquilo de uma forma profana. Então você pode ser alguém que vive a religião, que vive coisas que são ditas como sagradas, como um culto, como um momento de louvor, como um jejum, como uma oração, mas não ter um coração dedicado ao Senhor. Se você não tem um coração dedicado ao Senhor, todas as práticas religiosas que você faz se tornarão práticas profanas. Mas isso não é um erro da prática religiosa, isso não é um problema da prática religiosa, isso é um problema do nosso coração. Isso não torna o culto errado e não faz do culto algo desnecessário. Pelo contrário, o culto a Deus é algo necessário, é um mandamento bíblico. O Senhor quer ser cultuado pelo seu povo. A oração, por exemplo, né, como Jesus fala, é para ser... Jesus fala da oração do Pai Nosso já falando, aí, você precisa orar. Quando orarem é o termo que ele vai usar. Ou seja, vocês vão precisar orar, vocês vão orar quando fizerem, façam dessa forma. Jesus está nos incentivando a algo sagrado, algo dedicado a Deus. Mas não adianta você entrar, fechar a porta do seu quarto, fazer uma oração bela, se o seu coração não estiver dedicado ao Senhor. Então, a gente tem que olhar com esse prisma para o mundo também. Isso vale para o trabalho, isso vale para o dinheiro, isso vale para o estudo.
Por que aquela pergunta é tão relevante? O que é mais sagrado? Orar no monte 2 da manhã ou fazer uma prova para a glória de Deus? Porque não é o orar no monte ou fazer a prova que é mais ou menos sagrado. É o quanto nós estamos dedicando isso ao Senhor. Sim. Aí entra uma falha importante. Existem coisas que acontecem no mundo secular e caído, que não agradam a Deus. Consequentemente, nós estarmos nessas coisas e fazermos e praticarmos essas coisas não vai agradar ao Senhor. Então, se você me perguntar, Felipe, pô, eu sou crente, sou cristão, sou de boa, mas para mim é muito tranquilo roubar as pessoas. Passar na rua ali e roubar o celular de alguém. Muito tranquilo para mim fazer isso. Pô, pera aí, calma aí. Não, mas eu roubei e dediquei ao Senhor. Eu vejo isso na pirataria. Eu vejo isso na pirataria. Sim. Eu vejo a galera falando, não, mas eu preciso baixar esse livro para conhecer a Cristo. Eu falava, vai, compra, ué. Para de cometer um crime. É por objetivo, Exatamente. Tipo, como é que você quer crescer no Senhor e você está fomentando um crime? Tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Exatamente. E quando a gente pensa no sagrado, Jess, olha que coisa interessante. O sagrado é algo dedicado a Deus. Só que qual que é muitas vezes o problema, o nosso problema como cristãos? É querer adorar e querer consagrar algo a Deus da nossa forma e do nosso jeito. Sim. Só que adorar a Deus, a adoração que chega como um aroma suave aos olhos do Senhor, a Cristo, ao trono de graça do Pai, é a adoração do jeito que Ele quer ser adorado. Sim. Então, às vezes, na sua cabeça, roubar um celular e dar o dízimo disso é uma forma de adorar a Deus. Mas se Deus fala, não furtarás, não vai roubar, ame o teu próximo, e se amar o teu próximo vai não roubar, você está fazendo errado, você está adorando do teu jeito, não do jeito que Ele espera. Então, perceba que muitas vezes... Entender isso é muito importante, né? Muito importante, é fundamental saber a diferença entre seu jeito de adorar... Porque Deus quer ser adorado. Mas não do seu jeito, tá bom, exatamente. Querido irmão? Deus quer ser adorado. Isso aí, mas da forma que Ele quer. E como que a gente vai aprender o que é, como consagrar as coisas, como consagrar o nosso trabalho e parar de olhar para o trabalho como algo, não, quando eu estou na igreja, servindo, eu estou glorificando a Deus e vou fazer da melhor forma possível. Mas eu chego no meu trabalho 8 da manhã, sentei na cadeira, vou fazer de qualquer jeito. É sinal de que o seu trabalho não está consagrado ao Senhor. E quando Jesus, gente, ele olha para nós e ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo o seguinte... Você quer viver uma vida comigo, para mim? É na sua totalidade. É no todo. É literalmente seus relacionamentos, sua casa, seu trabalho. E aí, agora, deixa eu falar uma coisa muito interessante. Ó. Eu vi isso de um pastor, que ele tem uma história de vida bem complexa. O nome dele é pastor Rafael Abdala, primeira igreja batista de Guarapari. E ele, contando um pouco da história da família dele, dos relatos, e ele falando, eu não vivi numa família, não nasci, não fui criado numa família consagrada a Deus. Uma família que amava o Senhor. Ou seja, ele estava num ambiente profano, um ambiente de pessoas que não dedicavam sua vida ao Senhor. Consequentemente, o relacionamento dele com a família, mesmo depois de cristão, ele conta que foi durante muito tempo ele falando, aqui em casa eu vou lidar com eles da forma que eles lidam comigo. Até que ele percebeu o seguinte, não é sobre o ambiente em si, mas é sobre o quanto eu agora estou consagrando a minha casa e o meu eu sendo família ao Senhor. E daí ele percebeu, às vezes a galera da minha família não vai me amar, mas eu preciso amá-los. Às vezes o pessoal da minha família não vai fazer algo para Deus, mas quando eu estiver com eles eu vou fazer. Porque tá tudo bem, o ambiente ali não está glorificando ao Senhor, mas isso não deve jamais, em hipótese alguma, ser uma justificativa para que eu não glorifique a Deus onde eu estou. Então, a gente entender essas distinções, entender que o problema maior está aqui dentro, e como nós consagramos a Deus a partir da forma como Deus quer que nós consagremos, é o ponto importante aí dessa chave. Acho que respondi a pergunta, acabei falando demais também. Né? Você respondeu toda ela e agora a gente vai tentar estruturar as próximas, porque, na verdade, você respondeu bem de maneira mais completa, né, essa pergunta sobre as práticas, práticas sagradas dentro desses ambientes. Porque, sendo bem honesto, quando você olha para as igrejas e fala, nossa, eu vou viver lá, no ambiente do sagrado, aquilo que é sagrado, tá, e nos outros ambientes do profano, então você vai estar errando mesmo, intencionalmente, né? Tipo, vou estar aqui ou nesse ambiente, vou roubar. Não, tem a ver com o seu coração em todos esses ambientes. Todos esses ambientes você é filho de Deus. Em todos eles, você vive aquilo que você foi chamado para viver.
Então, se você fica dividindo a sua vida em pedacinhos, e aqui eu vou ser santo, aqui eu vou ser... Porque esse ambiente é sagrado, exige que eu atue dessa forma, você está sendo um hipócrita, você está se moldando, né? Eu ouvi uma fala muito boa nesse final de semana de uma pessoa que falou o seguinte, né? Poxa, você está indo para o culto e você acabou de brigar com uma pessoa na entrada do culto, né? Você não se preparou para o culto, na verdade. Você só está lá de mãos levantadas, sei lá, fazendo o quê? Porque você realmente não estava indo cultuar a Deus, você estava indo assistir. Para você é um entretenimento e você vai dar uma trocadinha de canal e criticar o culto, que é para o Senhor, não é para você. O culto não é para você. Então você está ali não entendendo que você está num ambiente supostamente sagrado, em que as outras pessoas estão buscando o Senhor, mas o seu coração está bem profano, porque está ali com intenções erradas, né? Então, é muito necessário as igrejas, os espaços eclesiásticos que existem na cidade, porque eu vejo muito como uma forma realmente geográfica até de estabelecer coisas relacionadas ao reino do Senhor e fazer proclamação daquele espaço, porque aquele espaço realmente precisa de pessoas que entendem quem são para mudar aquele espaço, para que a atmosfera daquele lugar seja diferente. Mas as pessoas ali é que vão realmente fazer diferença, porque aquele prédio vai se deteriorar. Lembro do Guilherme Trevisan. Olha, Trevisan, tô lembrando de você aqui. Ele sempre fala uma coisa, né? A Trevisan é uma benção, isso aí, Trevisan. Ele fala sobre a realidade espiritual, quanto ela é mais real, no caso. Ela falou, olha, a gente está tão apegado a essas coisas que a gente pega isso aqui e parece que isso aqui é muito real, muito palpável, porém isso não é. Isso se decompõe. Quanto tempo isso vai durar? Sabe? Quantos anos isso existirá para você tocar e mexer? Pouco tempo. Agora, a sua alma, aquilo que o Senhor está te chamando, isso é eterno. Você vê a realidade espiritual, ela é real, mas você está sendo enganado por aquilo que está no seu ambiente visual. Só que mesmo assim, a gente não pode falar, poxa, então vamos destruir os prédios da igreja. De modo algum, geograficamente é uma coisa que é impactar, é a igreja avançando para os espaços, como ela realmente está sendo construída no corpo de Cristo, sendo visível, né, para essa terra aqui. Porém, ela não é aquilo, né? Aquele prédio vai se decompor em algum momento, entende? Mas as pessoas que são o corpo de Cristo, não. Então, realmente, quando a gente diferencia um do outro, não está ligado à prática de um espaço, mas à prática da pessoa que entende e começa a sondar o coração, não é mesmo? Aí, olha, vou falar rapidinho, olha coisa interessante, né, sobre essa questão do espaço, da religiosidade, quando a gente olha para algumas falas de Jesus, e aí vamos olhar lá para o Antigo Testamento, na verdade. Se você lê Oséias, né, você está ali diante de um livro da Bíblia passado num período bem complexo. O povo de Israel se divide em norte e sul, cerca de 200 anos depois dessa divisão. Você tem ali o profeta Oséias profetizando, literalmente. E o livro de Oséias, ele vai começar dos capítulos 1 a 3, por exemplo, falando sobre o relacionamento de Oséias com Gomer, a sua esposa. Ele se casa com ela, ela vai lá e o trai, e o capítulo 3 termina com uma promessa de restauração para ela, para a vida dela, para esse relacionamento. Obviamente que o pano de fundo desse relacionamento, dessa história, é Deus com o seu povo. Né? Deus faz uma aliança com Israel, ou seja, o noivo com a noiva o trai, a noiva erra com ele e falha, mas há uma esperança, há uma proposta de reconciliação do Senhor para com essa noiva. Só que quando chega do capítulo 4 para frente, né, o profeta ele é mais prático, com algumas advertências ao povo. Chega no capítulo 6 do livro de Oséias, se você não leu Oséias, leia, é um livro fantástico. Tem ali um texto, até que ele é muitas vezes mal interpretado por não se olhar do contexto. O povo começa a entender que está errado e querer buscar a Deus. Daí o povo começa a pensar, não, a gente precisa conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus. Só que na cabeça deles um conhecimento da forma errada. Como que era o conhecimento deles? Um conhecimento meramente religioso. Um conhecimento de culto, de holocaustos, de sacrifícios. Então, o povo pensava o seguinte, Deus está nos castigando pelos nossos pecados. Deus é justo por isso. O que ele quer de nós? Que nos voltemos para ele. Como que ele quer que nós nos voltemos para ele? Fazendo coisas, basicamente. E eles vão e começam a novamente fazer esse tipo de coisa.
Só que quando se vê o capítulo 6, né, a partir do versículo 3, fala sobre esse conhecer a Deus que o povo estava tanto buscando de forma religiosa, você vai ter logo alguns versículos abaixo uma fala muito impactante que Jesus vai relembrar lá em Mateus capítulo 9, quando Deus fala, vocês não estão entendendo, que o misericórdia quero e não holocausto. Conhecimento de Deus e não sacrifício. Por que Jesus está falando isso para um povo que estava buscando fazer atos em si, construir coisas para ele? Porque não adianta as coisas sem um coração misericordioso, cheio da graça de Deus. Não adianta o ato religioso sem, de fato, um coração sagrado, um coração consagrado. E Jesus, quando vai falar isso no Novo Testamento, por exemplo, é diante de um contexto bem interessante. Mateus capítulo 9, o que lá relata? O chamado de Mateus. Mateus, um publicano, coletor de impostos, não gostava, nem os romanos, nem os judeus gostavam dele, o cara, coitado, lascado, sofria bullying dos dois lados, provavelmente. E aí o que acontece com esse cara? Jesus chama, esse cara aceita o convite de Cristo, vem até ele. Mateus lá, muito feliz, porque conheceu a fonte da vida, conheceu a água que sacia a sede, o pão que alimenta sua fome, dá um banquete na sua casa. Só que Mateus, um cara excluído, um cara que não era amado nem por X nem por Y, o que ele vai fazer? Vai chamar os amigos dele, que também eram da mesma escola, ninguém amado por ninguém, para dar um banquete na sua casa para que esses amigos também conhecessem a Deus. E aí os fariseus vão olhar e vão falar, mas olha aí, ó, o mestre de vocês sentado à mesa com pecadores. E aí Jesus novamente vai puxar esse texto de Oséias capítulo 6, Oséias 6:3, lá em Mateus capítulo 9, dizendo, vocês têm que voltar lá nas escrituras e aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Perceba que essa crítica de Jesus aos fariseus não é que Jesus está tirando o fato de algo ser profano, algo ser sagrado, perdão. Jesus não está falando que os fariseus são pessoas em si más por fazerem o que eles fazem, por serem pessoas que guardam a lei e que de fato estão ali sendo zelosas. Mas é porque o coração dos fariseus não apontava para a lei que eles tanto prezavam. Se os fariseus entendessem esse texto, eles iam olhar para Jesus e falar, opa, Jesus está lá no meio dos pecadores, não está se corrompendo no meio dos pecadores, isso é importante falarmos aqui. Sim, Jesus se sentava com pecadores, mas não faz parte disso, né? Será que é possível viver num mundo secular, então, cheio de gente tudo contaminada? É possível, Jesus, nossa. É possível, exatamente. Né? E Jesus vai trazer isso para eles, aí. O que eu quero é um coração cheio da misericórdia. O que eu quero é um coração que me ame, porque foi muito amado por mim e entendeu. E aí que entra a grande questão do evangelho. Você entendeu o evangelho, você entendeu o amor do Senhor por você, agora você vive esse evangelho, amando também o próximo e consagrando toda a sua vida, todo o seu ser ao Senhor. Então, isso é algo muito interessante, porque até quando a gente olha para os discípulos de Cristo, muitos deles continuam os seus ofícios, eles não pararam, alguns até de trabalhar. Alguns sim, como Pedro, por exemplo, que até em alguns momentos caiu, voltou a pescar, voltou a fazer o que fazia, errou, negou o Senhor. Mas isso não tira o fato, a graça da misericórdia de Deus, trazer o coração de Pedro para aquilo que de fato importava, um coração consagrado ao Senhor. Paulo, Atos capítulo... não lembro agora, capítulo 13 ou 14, vai relembrar que Paulo era um fabricante de tendas. Paulo, ao escrever sua carta aos Filipenses, aos Colossenses e também aos Coríntios, vai relembrar disso. E relembrar no quesito de como se ele ainda fizesse como um ganha-pão, né? Então, a gente tem que olhar para o seguinte, esses homens entendiam que o sagrado para eles não era só quando eles estavam no templo adorando a Deus, era na sua totalidade de vida. Seja numa viagem missionária, seja na mesa em casa com seus parentes que não são crentes. Seja no tempo em secreto com Deus, mas seja também comprando uma roupa, porque uma roupa é necessária. Comendo algo. Olha como isso muda muita coisa para nós, mas ao mesmo tempo traz uma responsabilidade muito maior. Sim. A pergunta agora que eu ia ter, realmente vai nessa linha. Poxa, então, se não é um tipo de prática específica, por exemplo, se não é uma coisa aqui, uma norma bonitinha que a gente vai fazendo 1, 2, 3, 4, seguindo, a gente se tornou ser sagrado. O que eu faço, então, né? O que de fato é uma prática que vai me levar a ser uma pessoa que vai viver uma vida no estilo santo e sagrado, e não profano, e não pecador? Porque se não é o que os religiosos estão fazendo, o que é? O que é? De que modo eu posso falar, poxa, é isso aqui? Boa. Vamos lá.
vamos voltar lá para o assunto dos fariseus e dos religiosos. O zelo dos fariseus era errado? Não. O cuidado que os fariseus tinham muitas vezes ali era errado? Não. O coração deles diante daquilo que era. Então, é errado você ir à igreja cultuar toda semana? Não, pelo contrário. Isso é bíblico. Sim. Isso é bíblico. A igreja não deixar de se reunir. Alguns textos de Paulo vão ser muito claros quanto a isso. Hebreus também vai ser bem claro quanto a isso. Paulo vai falar a Timóteo que a igreja, que é o templo santo do Senhor, que são as pessoas, a reunião, não deixe de se reunir. Você ouvir louvores que glorifiquem a Deus é algo que, eu posso ser muito de boa com isso. Cara, eu não estou falando aqui sobre música secular ou música sagrada, que eu quero dizer o seguinte: o seu coração está ouvindo aquilo como algo que vai te edificar, como algo consagrado a Deus? Vamos pensar em mais alguns detalhes aqui práticos. Novamente, a questão do trabalho, a questão do lugar que você está. O quanto você está consagrando isso a Deus é o que torna algo sagrado. Só que, novamente, aí a gente tem que olhar e conhecer a Bíblia, e conhecer o Deus a quem adoramos, porque o sagrado, aquilo que é dedicado a Deus, não é pela nossa dedicação, é pela forma como Deus quer ser adorado. Então, se Jesus falou na Bíblia que orar glorifica a Deus e nós devemos orar, nós temos aqui um meio de glorificarmos e de vivermos uma vida santa. Oração. Se o Senhor nos deixa a instrução de que meditar em sua lei é algo maravilhoso, de que toda palavra, toda escritura é inspirada e útil para tantas coisas maravilhosas, e que nós devemos meditar nela dia e noite, como o Salmo 1 vai mostrar para nós, será que nós não devemos olhar para as escrituras e viver uma vida de estudo, de leitura, de conhecimento das escrituras? Eu creio que sim. Então aqui nós já temos 2 padrões, por exemplo, de coisas que Deus elencou como sagradas. Mas percebam o seguinte: não são sagradas por mero ritual. São sagradas que nos levam à ênfase básica do cristianismo: relacionamento com o Senhor. Novamente, jejum. Você pode fazer um jejum, gente. Eu já fiz jejum por fazer e por motivos errados e de forma totalmente antibíblica. Mas espero olha que aí, Deus, em sua misericórdia, vários jejuns aqui. Aquilo, é bem que Deus é misericordioso, bondoso, apesar de ser fogo consumidor, ele é misericordioso. Exatamente. Mas percebam o seguinte: essas coisas, a oração, a leitura da palavra, o jejum, o culto, tudo isso é algo que é bíblico e nós devemos fazer. Por isso que não existe cristão desigrejado. Olha, indireta. Mas é sério. Você pode até estar magoado com a igreja. Se você está magoado, manda uma mensagem no Instagram e vão tomar um café, vão conversar, vão trocar uma ideia. Porque a gente precisa entender melhor um pouco isso. Às vezes realmente é uma mágoa válida e tal, mas é porque Deus quer que nós estejamos na igreja. Às vezes, gente, eu não quero estar na igreja, não. Às vezes eu me estresso. Às vezes as pessoas me estressam. Às vezes eu estresso as pessoas, porque eu também sou difícil de lidar. Você fala, eu amo o Senhor, mas os seus filhos... É tipo isso, entendeu? Mas o que o Senhor me pede? Para amar os filhos como Ele me ama. Então, o que eu tenho que fazer? Abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu quero, pelo padrão que o Senhor coloca. Então, percebam que o sagrado, ele ainda existe. O sagrado, as coisas dedicadas a Deus ainda existem. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu não quero entrar tanto nessa discussão aqui porque é polêmica, mas, por exemplo, música secular e música sagrada, né? Como a gente divide. Eu hoje opto por ouvir mais músicas cristãs. Músicas que, de fato, são baseadas na palavra de Deus, que têm o objetivo de glorificar Deus. Por quê? Porque eu conheço meu coração. E alguns determinados tipos de música, quando eu escuto, me levam a sentimentos e vontades pecaminosas. Então, por um cuidado com o meu coração que eu preciso ter para que ele não se profane e continue consagrado a Deus, eu preciso cuidar com aquilo que entra. Não por mero simbolismo religioso, não. Mas porque eu sei que se eu ouvir determinado tipo de música, daqui a pouco eu estou cometendo atos que não vão agradar a Deus. Ou seja, eu estarei tornando a minha vida profana. Não que a música em si que eu ouvi seja profana, mas existe muita música profana aí. Como que a gente pode distinguir isso? Você escuta uma letra de uma música. Aquilo te incentiva a tudo, menos a glorificar Deus de alguma forma. Aquilo que te leva a tudo, a todos os tipos de pensamentos possíveis. Menos tudo que não é puro, tudo que Filipenses diz, busque isso, a música busca o outro lado. O contrário, a música te incentiva explicitamente a pecar e pronto. Cara, isso não tem como ser algo dedicado ao Senhor, dedicado a Cristo, dedicado a Deus, um Deus que é santo. Também tem o fato de ter música boa e música ruim, daí isso é para os músicos. Tem esse detalhe também, né? Tem esse detalhe também, mas aí gera mais polêmica. Qualidade. Enfim, mas entende, vamos gente, entrar nessa polêmica. O que nós queremos dizer aqui é só o seguinte: existem sim coisas que são sagradas. Essas coisas são elencadas pelo Senhor nas Escrituras
como nós devemos fazer, como nós devemos proceder, como nós devemos viver a nossa vida. E a Bíblia vai nos apresentar e nos mostrar isso. Só que a minha fala é só a seguinte: não adianta nada você fazer esse monte de coisas se o seu coração não estiver consagrado. Ah, Felipe, então eu estou fazendo isso tudo, meu coração não está consagrado hoje. Vou chutar o balde, então vou parar de fazer. Não. Continue fazendo, só consagre o teu coração, meu querido, minha querida, para que você possa fazer agora da forma certa e glorificar Deus. Entende? E daí, vamos só para terminar a resposta, falei aqui do sagrado, dos atos que são sagrados, daquilo que a Bíblia nos mostra como sagrados. Mas perceba que dentro do sagrado está aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você escuta, aquilo que você faz, o seu trabalho, o seu serviço, por aí vai. E aquilo que é secular, aquilo que, por exemplo, eu estou no meu trabalho, glorificando a Deus, cumpro minhas metas de boa, mas aí chega meu chefe e fala para mim: você precisa fazer isso, você precisa mentir, porque se você não mentir, você vai perder seu emprego e aquilo vai acontecer. E aí? Eu obedeço meu chefe, eu sou subordinado a ele, ou não, eu faço aquilo, tem meu emprego, tem meu salário. Aí a gente tem que lembrar da fala de Jesus, né? Melhor entrar no reino dos céus sem o olho, sem uma perna, do que não entrar lá. Não entrar. Porque você... do que não entrar. Então, entra, aí a como? gente tem que... Exatamente. Em algum momento, o mundo secular, o mundo caído pelo pecado, ele vai bater de frente, ele vai de encontro com aquilo que nós cremos e com o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho confronta tudo e todos. Não existe uma pessoa nesse mundo, seja ela mais religiosa que for, a melhor pessoa da sua vizinhança, que não será confrontada por Cristo. Todos seremos. Porque o pecado nos nivela, assim como a graça também. Exatamente. Assim como o Evangelho nos confronta, ele consequentemente vai confrontar tudo aquilo que está de errado nesse mundo, porque o mundo jaz do maligno. Aí a gente tem que lembrar da fala de Jesus, e eu termino essa resposta com a fala de Jesus. João capítulo 17. Rogo ao Pai para que não vos tire do mundo. Jesus podia ter falado: esse mundo aí está profundo demais. Podia ter falado: tira essa galera daqui e tal. Para vocês viverem 100% consagrados. O cara que mais ama a gente falou: rogo que não tire do mundo. Não tire do mundo. Mas o que ele vai pedir ao Pai? Mas ora para que o Pai os fortaleça, para que o Pai os preserve, para que o Pai, de fato, faça de vocês filhos resplandecentes dessa luz que sou eu. Sim. Então, o nosso papel no mundo está em viver nesse mundo caído de forma sagrada. Fazendo do trabalho, fazendo de coisas polêmicas como, por exemplo, o sexo, a sexualidade, esse assunto, da forma como a Bíblia nos recomenda fazer, fazendo da comunhão, fazendo das boas conversas, fazendo de tudo aquilo que nós devemos fazer e viver de forma sagrada. Isso envolve nossa alimentação, isso envolve cuidar do corpo. E aqui deixa eu fazer uma indicação para você, 2 indicações, na verdade. Existe um livro chamado A Vida em Cristo, do John Stott, onde ele vai falar sobre a vida como um todo dedicada ao Senhor. Já que eu falei do cuidado do corpo, agora eu vou indicar um novo livro do pastor Luciano Subirá, justamente sobre esse tema, o cuidado do corpo em si. Se a tua vida inteira deve ser dedicada a Deus, o teu cuidado com o corpo, tua alimentação. Gente, pasmem, fiquem tranquilos se você está aí se sentindo confrontado. Eu estou sendo muito confrontado justamente por essa palavra de cuidar do meu corpo, de me alimentar melhor. Então fique tranquilo, não é só você não. Mas viver nesse mundo profano. Corpo de cristãos. Exatamente. Fazendo disso, fazendo das coisas que estão profanas, algo sagrado, algo redimido, porque Cristo assim nos redime esse mundo caído também. Sim. Cara, tudo que você falou me lembrou de uma fala que eu tenho me conectado bastante nesses últimos dias, que é sobre fluência e influência. Na verdade, você ter contato constante com a palavra de Deus e se alimentar de fato da palavra e ter momentos com o Senhor e isso começar a transbordar na sua vida, isso é você realmente se deixar influenciar por isso, né? Porque, como eu sou de língua, né? A pessoa quer muito falar inglês, quer muito falar francês, espanhol, enfim, qualquer língua, e não tem uma influência na vida dessa pessoa para falar esses idiomas, né? Se não for pelo Espírito descendo, tomando conta, fazendo as coisas que a gente gostaria, em boa parte das nossas disciplinas espirituais, que o Espírito Santo descesse e tomasse conta. Mas as nossas escolhas diárias vão nos dizer: estou escolhendo receber esse tipo de influência, para que dessa influência exista um fruto, e esse fruto realmente seja um fruto de saúde mesmo, de algo bom, de algo que vem do Senhor.
Isso é interessante porque nós constantemente recebemos influências que nos levam a pecar. Então você se torna um fluente pecador, né? Você está constantemente pecando e você. Por quê? Porque você liga a TV e tem comerciais nessa direção. Você abre o seu celular, a primeira coisa que você vê, às vezes, com frequência acontece, né, nas redes sociais, alguma coisa que o Instagram está te indicando, alguma coisa que alguma rede social está te indicando, e que não é muito bom. Às vezes pode até ser uma qualidade interessante de conteúdo, mas aquilo te deixa, por exemplo, sei lá, viciado, ou aquilo te leva a determinadas atitudes. Por exemplo, uma coisa muito boa, as pessoas compartilham coisas legais nas redes sociais, sobre seus eventos e tal, e você pode ter vários sentimentos sobre, você pode cultivar Sim. inveja, ciúme, coisas do gênero, você pode começar a se comparar, e olha que perigo, você está recebendo aquela influência, e como você trata? Será que você busca na Bíblia já essas respostas e pega a influência do Senhor, da palavra dele, para que aquilo possa transformar os seus olhos em relação àquilo? Ou não, né? Você começa a acreditar nas mentiras que o pecado está contando para você, ou que, enfim, e começa a ser um fluente pecador e já falar palavras que não deveriam estar na sua boca sendo faladas quando você vê aquilo. Então, a influência que você está recebendo constantemente de algumas coisas realmente gera um fruto, realmente gera uma fluência naquela área. Então, se você não está lendo a Bíblia, é possível ver isso na sua vida, porque ela não está saindo da sua boca, ela não é uma resposta frente. Consagrada. Isso, você não ataca os pensamentos malignos com a palavra de Deus. Você ataca com um coaching. Você ataca com alguma outra coisa, porque você está consumindo isso, não é mesmo? Então, isso está saindo de você. Então, olha que coisa estranha, não é mesmo? Mas é natural isso acontecer conosco. Então, nós nos tornamos isso porque acaba ficando mais fácil mesmo, porque estamos nesse mundo secular. E o mundo jaz no maligno. Então, toda hora a gente recebe uma influência daqui. E como que nós estamos lutando? Se a gente não se prepara em oração, não tem essa vida realmente com o Senhor, isso vai ficando evidente assim na nossa caminhada e vai revelando aquilo que de fato está influenciando a nossa vida. Então, se você quer realmente ter uma vida sagrada, um estilo de vida sagrado ou santo, e não caminhar para algo que é profano, você tem que usar essa palavra aqui, você tem que ser intencional nas suas influências. Eu vou receber essa influência e eu vou ligar aqui e vou ficar ouvindo ela. Eu não quero ouvir, mas eu vou ouvir, porque eu vou aprender. É isso que eu faço com os meus alunos de língua. Você tem que aprender uma língua? Fica ouvindo, não estou entendendo nada, não importa. Você vai ouvir. Ah, mas eu não sei o que está sendo falado. Você precisa receber essa influência até, de fato, começar a fazer sentido nos seus ouvidos, nos seus olhos, né? Porque a gente não lê. Imagina uma pessoa lendo mandarim, ela precisa se acostumar com o som, precisa se acostumar com a forma. Então, não vai entender mesmo. Exato. Entende? Então, tem um spoiler aí. Fale. O Unicast da semana que vem se chama Que Voz Influencia a Sua Vida? Com a Lenara Padilha, pastora de adolescentes da Alcance. E foi um papo muito massa. Então, se liga, tá? Spoiler se você não perdia, porque esse tema é muito legal. Falaremos sobre então, a gente acabou de falar das práticas que levam realmente a gente a ter esse viver santo. E uma última coisa para a gente fechar aqui a nossa conversa, porque realmente é muito bom esse tema, né? Mas de que maneira, né, o inimigo, meio que pelas influências, eu já acabei meio que respondendo isso, mas de que maneira o inimigo busca confundir isso? Né? Uma das formas que eu vejo isso é levando a gente a achar que tudo é religioso, ou essas coisas não são, ou separando em caixinhas. Para mim, parece muito estratégia. Mas me fala, que mais que o nosso querido inimigo de nossas almas, o tinhoso, faz para, não só ele, né, mas enfim, como busca confundir isso na nossa mente? Eu acho que tem muitas coisas, né, que ele faz e tal, mas eu vou dar uma resposta de algo que eu já vivi, tá? E que ele já me confundiu com isso. Acho que uma das maiores formas de nós deixarmos de viver uma vida consagrada ao Senhor é quando nós perdemos, de fato, a nossa intimidade, o nosso relacionamento e o nosso primeiro amor para com Deus. É quando o servir na igreja horas e horas se torna mais importante do que a tua vida de oração. É quando os teus posts bonitos no Instagram se tornam mais
Você dedica mais tempo a eles, por exemplo, do que a confissão de pecado e ao pastoreio e a disciplina. É quando você coloca as coisas boas, e eu creio que Satanás ele é muito, muito, muito ligeiro em fazer de coisas boas, coisas religiosas, coisas que, quando consagradas a Deus, são de fato aquilo que Deus gosta de receber. Eu creio que Satanás faz dessas coisas, muitas vezes, uma pedra de tropeço. Obviamente, né, tem coisas que já são muito explícitas, que são do maligno. Tem coisas que já são muito claras. Tem músicas que já são muito claras que você não vai ouvir. Mas sabe aquelas coisinhas sutis, aquelas coisinhas, mas isso aqui é de boa. Aquelas negociadinhas de tempo que você acaba dando. Isso aí, o na minha famoso opinião, não dá nada. Nossa, como eu não gosto dessa frase. Não dá nada. Eu falo aqui, gente, com muita humildade mesmo, porque eu sofro muito essas tentações nessas áreas específicas que às vezes, né, parece que não tem nada a ver. Um olhar que você dá no Instagram, uma coisa que você está ouvindo, uma conversa que, vamos entrar nesse assunto aqui mesmo, não tem perigo não, vamos conversar aqui umas coisas que não são nada sadias, não são nada bíblicas, não são nada cristãs, mas também não são seculares, não são conversas de baixo nível. Nessas coisas sutis, o inimigo pode te dar uma rasteira, e aí as coisas que estão sendo consagradas e sagradas na sua vida podem se tornar coisas profanas, porque se o seu coração não estiver em Cristo, tudo aquilo de bom que você pode estar fazendo se torna algo secular, se torna algo profano. Então essa fala é mais... O tema de hoje, o podcast de hoje, eu poderia dizer que ele é mais um podcast para o meu e para o teu coração do que para as coisas grandes e externas que a gente faz. É um olhar para o nosso coração e consagrar a nossa vida como um todo ao Senhor a partir daqui de dentro, a partir do nosso coração, da nossa mente. E, consequentemente, quando nós consagramos essas coisas e temos uma vida que, de fato, é consagrada a Deus em toda a sua totalidade, busca glorificar a Deus, as coisas externas também que nós fazemos serão consagradas. Sim. É isso. Muito bom, gente. Gente, eu gostei muito dessa conversa, foi muito boa. Me instruiu muito. É muito bom, na verdade, ter esse tipo de conversa aí. Espero que você que está aí nos ouvindo, que acompanhou até aqui, também tenha sido edificado. Lembrando, tem esse episódio e outros episódios, tantos que virão aí à frente com a apresentação do Felipe, quanto outros que já ficaram para trás, que o João Heck estava apresentando. Então, dá uma olhada, assiste todos eles. E realmente vem falar para nós se está edificando a sua vida, se você gostaria de ver outros temas serem trabalhados aqui. Ou quem sabe você quer participar com a gente. Envia uma mensagem, vai que a gente envolve aqui para você se conectar mais com Conexão Universitária. Então, espero que você tenha sido muito edificado com esse bate-papo e vejo você aí pelas redes sociais ou enfim, se conectando com a gente também no aplicativo, tá bom? Então, que Deus abençoe, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast ComUniCast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.